Vamos lá. Passado o prazo para entrega do imposto de renda, agora a expectativa é pelo recebimento da restituição. De acordo com dados do Serasa, cerca de 30% dos brasileiros pretendem utilizar esse dinheirinho do imposto de renda para quitar dívidas. Patriota Júnior está de volta ao vivo. Então, Patriota, né? O que a gente pode fazer mais com esse dinheiro? Só pagar a conta mesmo. Oi, Renata, de volta aqui no Manhã Cidade. Lembrando que o primeiro lote já foi pago no dia 31 de maio. O segundo lote da restituição vai ser pago no dia 28. E alguns grupos, né, têm prioridade no recebimento dessa restituição do imposto de renda. Tem esse estudo nessa pesquisa que você mencionou, e dentro desses dados também a gente destaca o seguinte: 57% dos contribuintes com direito à restituição receberão até R$1.000. É um valor que está dentro, né, desse estudo. A gente vai conversar sobre esse assunto agora com o Renato Chaves, que é economista. Renato, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Primeiro, para quem não sabe, né, não entende, o que é a restituição do imposto de renda? Bom dia a todos, né? A restituição do imposto de renda, ele é uma forma do governo devolver o imposto de renda que foi pago, por assim dizer, indevidamente. Por quê? O imposto de renda, como a maior parte já sabe, ele tem níveis, né? Dependendo de quanto a pessoa ganha, a pessoa física ou a pessoa jurídica, você paga um percentual da sua renda em imposto. Só que há vários abatimentos que pode ser feito e das quais você pode pedir restituição, ou seja, muita gente tem o imposto retido na fonte, funcionários públicos, funcionários com carteira assinada, e esse imposto de renda retido na fonte, ele pode ser pedido de volta, dado que você tem outros gastos, como por exemplo, saúde e educação, e outros gastos também com dependentes. Aí você pode pedir esse imposto que foi pago ou retido na fonte, logo de cara, para de volta para você, depois que você diz a receita quanto que você pagou e porque você deveria receber de volta. Muitos têm a intenção de pagar dívidas, né, com esse valor que vai chegar da restituição. É uma boa alternativa? Sempre é a melhor alternativa, porque é a primeira alternativa. Sempre que alguém tem alguma dívida, principalmente em países como o Brasil, que tem histórico de taxa de juros alta e alguma ingerência fiscal no governo maior, é melhor você primeiro quitar suas dívidas, que tem os juros maior, para depois fazer o que é que seja adquirir bens de consumo, seja adquirir bens de investimento, adquirir imóveis ou o que é que seja. O que é interessante dessa vontade, dessa pesquisa do pessoal de quitar dívida, é justamente que isso bate com outras pesquisas que mostram que o endividamento brasileiro está pressionado para cima. Pesquisas como a Pesquisa Nacional de Endividamento, que é da CNC, Concessão Nacional do Comércio, ela mostra que mesmo com famílias que têm mais de 10 salários mínimos de renda mensal estão com alguma dívida atrasada, porque endividamento é só quando alguém atrasa alguma dívida. Então, isso é o correto, isso é o que tem que se esperar mesmo. Hoje, Renato, o que é que mais endivida, né? O que é que mais contribui para o endividamento das famílias no Brasil? O cartão de crédito. Ele é de longe o maior vilão por dois motivos. Primeiro, que ele é um crédito fácil. Então é só passar que você nem sente, né? Segundo, que ele é um crédito não direcionado, então você não precisa de pré-aprovação necessariamente para isso, ele já é pré-aprovado. Terceiro, porque ele tem as melhores taxas de juros do mundo. A taxa de juros rotativa do Brasil hoje é a maior do mundo, se não me engano só perde para a Rússia, mas está em guerra, né? Então ela nem deveria contar. Em segundo lugar, aí depende, se o recorte for acima dos salários mínimos do domicílio, aí você tem, por exemplo, financiamento da casa. Quando você tem por exemplo, abaixo da salário mínimo você tem outros tipos de financiamento, você tem alguns crediários, você tem algumas compras de linha branca, financiamento de veículo também acontece. O problema é que muita gente faz compra por impulso, e às vezes mesmo compras grandes, sem saber necessariamente se a renda vai se manter naquele patamar no futuro. Mesmo que a pessoa tenha renda no momento, às vezes ela passa por cima disso. Planejamento, quando dá, é sempre o melhor caminho, né? É o melhor caminho, mas deveria ser o fundamental, deveria ser a primeira coisa, né? A gente tem um cenário de estabilidade hoje no Brasil, por causa do cenário fiscal, que é histórico do Brasil, não dá muito para correr disso, que faz com que muita gente não possa ter certeza da renda dela daqui a 1 ano ou 2. Países desenvolvidos, por exemplo, não tem esse problema. Quando você pega o próprio governo federal, o perfil da dívida brasileira é de 2 anos de vencimento. Lá fora é 7, 5. Isso dá previsibilidade não só para o próprio governo, como para a população. Já que o governo mantém uma boa parte da população com todo tipo de cheque, seja aposentadoria, seja auxílio. E isso prejudica muito, porque isso vaza para preços, né? É o imposto invisível, que é a inflação, que é muito pior do que o imposto de renda. Para quem está mais aliviado aí nas contas, nas dívidas, qual a melhor opção? O que fazer com esse valor da restituição que está para chegar? O primeiro passo sempre é a reserva de emergência, né? Tentar ter pelo menos, no mínimo, 1 mês de suas despesas fixas cobertas por um fundo de emergência, aplicado em algum fundo que pelo menos renda a inflação, mas que tenha liquidez. Traduzindo, algum fundo que pelo menos dê o mesmo percentual que a inflação, para poder não perder valor do dinheiro, e que tenha liquidez, ou seja, você possa sacar ele não fique preso por 1 mês, 2, 3. E depois que você tem isso, você pode procurar outras alternativas de investimento de acordo com o seu perfil de risco, né? Então, se você gosta de algo mais arriscado, você pode ir para renda variável.
fazer outros tipos de investimento, começar um negócio, você pode investir em todo tipo de imóvel, seja para ter aluguel ou para valorização, que é a gente que compra terreno, por exemplo, mas a maior parte das pessoas não passa nem do primeiro passo, que é a questão da reserva de emergência, infelizmente. Muito bem, obrigado pelas informações. Renato Chaves, economista. Passa aqui o calendário, né, dos lotes de restituição do imposto de renda. O primeiro foi pago, como eu disse, no dia 31 de maio, o segundo, dia 28 de junho, o terceiro, dia 31 de julho, né, o quarto, dia 30 de agosto, e o quinto lote vai ser pago no dia 30 de setembro, os lotes aí de restituição do imposto de renda. Renata. Obrigada, Patriota. 10 horas, WhatsApp Cidade.